Hoje, 22 de outubro de 2025. Faz algum tempo que eu não gravo algumas visões que eu tenho. E hoje eu estou fazendo a vigília da noite. E já tem um bom tempo, já quase 11 horas da noite, né? Que eu estou em oração. E essa vigília para mim é muito importante. Porque eu gosto de concentrar em oração. Enquanto isso, eu fiz esse altar. Olha, eu fiz ele, tá vendo? Ficou um altar legalzinho. Eu mesmo fiz. Colei as imagens aí, a cruzinha. E coloquei uma linda rosa aí que eu comprei. Eu comprei algumas rosas. Comprei 2 rosas. Na hora que eu tava comprando, o Espírito Santo falou assim, é bom 3, né? Comprei 3 rosas. Coloquei uma no banheiro, uma no quarto e uma na cozinha. Compre para ele mesmo, para o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Virgem Maria, a Trindade Santa, flores que eu gosto de agradar meus pais celestiais. Mas tem algumas coisas que eu tenho que falar, muito importante. Não tudo, que são todas as visões que eu tenho ultimamente, né? Mas tem umas visões que ultimamente têm me preocupado muito. Meu nome é Maria, mas o sobrenatural, meu pai me chama Angelina. É assim que Deus me chama. Ultimamente eu não contava essas coisas, mas vou fazer essas gravações. Eu tive uma visão uns dias atrás sobre o céu. O céu tremia como fosse uma gelatina que tivesse ainda mole. E eu ficava olhando para o céu. Eu achei aquelas coisas um pouco assombrosas. O céu ficar tremendo como fosse uma gelatina. Depois, não passaram um tempo, Deus me levou dentro de uma igreja. As paredes tremia tudo, o teto tremia tudo. Era uma coisa terrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu vi o céu, agora estou vendo a igreja. Isto é muito assombroso. Muito mesmo. E eu falei, Deus, toma conta de todos nós. Porque é muito difícil. Tem coisa que é só Deus pode explicar pra gente. Eu estava lendo a Bíblia, apareceu um tanto de número, transformou num relógio, e ele falou um pequeno relógio. Aí eu estava no trabalho pensando, mas o Senhor deixa eu ver uns trem, no mesmo tempo eu não entendo, em pensamento eu pensando, e falou que lá é uns códigos, Maria. E eu ficava com aquilo na cabeça. E ele me tirou daqui e levou para me ficar com a minha mãe. A minha mãe estava doente e ele me retirou para me ficar com ela. E eu ficava com minha mãe, e minha mãe ficava internada, até meses no hospital, eu ficava lá dia e noite no hospital com ela. E passou um tempo e eu vi aquelas coisas lá aquelas visões terríveis lá, misericórdia, no hospital. Meu Deus, até a tentação aparecia. Aparecia nos corredores dos hospitais. Aparecia a forma de cachorro, aparecia a forma humana, misericórdia. Era assombroso. Eu não tinha ninguém para conversar essas coisas. Era terrível. E a minha mãe ficava tão perturbada, com medo dela falecer, mas não tinha ninguém para comentar. Nem ela podia comentar. E tinha hora que eu ficava tão para baixo, que tinha hora que eu tinha vontade de ficar debaixo da coberta para mim ficar ali pensando, até mesmo meditando a palavra, para mim ver que eu criava força para aguentar aquela vida que eu estava ali. Com medo dela morrer ao mesmo tempo. Eu tenho muitas visões, então havia um caixão do lado dela, o caixão de plástico. Toda vez que eu vejo esses caixões assim transparentes, significa que a pessoa será transferida de um lugar para outro porque morre no lugar. Mas ele invocava o Senhor e falava, não, eu não aceito. Não aceito, que eu quero que ela morra na sua casa, no seu quarto. E isso aconteceu. Deus permitiu que nós foi para casa, ficou mais uns tempos, depois voltou de novo para o hospital, depois voltou para casa. E assim ela faleceu no quarto. No quarto dela, nos meus braços.
E eu nunca achei que eu ia ter força para suportar uma coisa dessa. Mas o meu coração foi arrancado naquela hora. E eu sabia que eu tinha que cuidar dela naquele momento. Eu peguei um pano úmido, um leicinho, esses leicinhos úmidos, limpava o rostinho dela. Estiquei, atirei a roupa dela, o vestido dela, com medo dela ficar dura e quebrar o corpo dela, que quebra, né? Deixei ela retinha. Tirei, cortei com a tesoura, puxei a roupa para lá, joguei para lá, enrolei ela numa coxa nova, bonita, que ela tinha, novinha. Até eu achava ela bonita, era azul e branca, enrolei ela. E naquele momento, eu estiquei ela. Coloquei os braços dela, as mãos uma por cima da outra. E ela ficou com aquela aparência que estava sorrindo e dormindo. E naquele momento, eu estava ali com o coração arrancado. Arrancado mesmo. Depois o pessoal chegou que levou ela. Eu não consegui levantar daquele lugar. Eu fiquei sentada ali não sei quantas horas. Eu não sei que foi 3 horas ou mais. Eu só sei que eu não tinha reação para levantar. Eu não tinha reação para sair dali. Eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei parada no tempo. E como fosse que eu tivesse tendo um pesadelo que não voltava ao normal. Foi muito difícil. Ainda para mim está sendo difícil. Aquela cena na minha mente. Mas ela, é como fosse que ela estivesse dormindo e sorrindo. E eu ouvi Deus falar comigo que ela estava com Deus. Foi por isso que ela partiu daquele jeito. Como fosse que ela estivesse dormindo e sorrindo. O meu coração ficou partido. Mas passou um pouco, o Senhor falou comigo que a minha missão, eu ajudei meu padrasto a renovar os documentos, resolver umas coisas. Mas depois o Senhor falou comigo, o Deus Todo-Poderoso, a sua missão acabou e o seu serviço está te esperando na capital. E eu vim embora. Voltei para o trabalho, para minhas mesmas patroas, que eu sou diarista. Eu gosto muito de ir na igreja, mas lá só tem uma vez na semana. Aqui em Belo Horizonte tem missa todos os dias. Eu gosto de ir. Tem vezes que eu saio cedo, vou na missa e depois eu volto para o trabalho. Tem vezes que eu tenho que pegar outro ônibus para voltar ou para ir, mas eu não importo. Eu vou na missa, eu gosto de ir na igreja. E passei na igreja cada vez mais. E vejo Deus me fortalecendo cada vez mais. Então, hoje é a vigília que eu estou fazendo, 22 de outubro de 2025. Essa vigília é para me fortalecer a minha fé e estar sempre firme com meu Pai Celestial, minha Mãe Celestial, a minha família celestial, com o meu irmão Arcanjo Miguel está aí. Glória a Deus por isso. Sabe, nós temos que viver a fé em Jesus, no Senhor Jesus, no nosso Papai Celestial, na nossa Mãezinha. Tem que confiar nele acima de todas as coisas. De uma visão muito tempo atrás que eu tive, eu estava à volta de meia-noite em casa. É como fosse que o teto sumisse e apareceu o céu. Com uma forte ventania, forte, como fosse que o mundo estivesse acabando. E de repente apareceu 2 asas douradas no céu. Aquilo ali era o próprio céu. Com um barulho, como fosse que tivesse... fosse um vento forte ao mesmo tempo. Não dá para explicar. E o céu tomou conta de 2 asas douradas. Que coisas mais lindas que eu vi. Eu falei, eu tenho que compartilhar essas coisas de Deus. Aí depois passou uns dias, o Senhor Jesus apareceu na cozinha com a cruz de madeira. E ele colocou ela na parede e falou, Maria, só coloca uma cruz de madeira aqui. Uma cruz aqui, Maria, em frente à porta. Por quê? Significa a presença de Jesus Cristo. E aí Jesus estava de calça jeans azul e camisa polo azul de malha. A camisa. E a calça era jeans. Eu abaixei a cabeça e falei, meu Deus, é o Senhor Jesus. Quando eu suspendi a cabeça, ele sumiu. Eu
falei, meu Deus do céu, mas ele não era para sumir, era para ele ficar aqui comigo. E ele falou, Maria, eu estou invisível, eu estou te vendo, é você que não está me vendo. Eu fiquei tão feliz. Passou uns dias, de madrugada eu estava rezando e falou, Jesus de Nazaré. Eu corri, pulei e fui rezar. Quando eu assustei, o menino Jesus perto de mim, com os olhos, parecia um mar de água. Aquela coisa mais serena, mais linda. E eu fico olhando para o menino Jesus. Nossa, mas foi tantas visões que eu tive dele, que foi para mim escrever, dar um livro. Como que Deus é lindo e perfeito e santíssimo e maravilhoso. Nós temos que aprender a agarrar o Senhor Jesus cada dia da nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo vão viver nesse mundo. Outra visão que eu tive, eu já estava aqui na capital. Aí eu fui chamada para trabalhar no hospital. Olha, uma dona que ficava só no CTI. Ela até faleceu também. Aí eu tive as visões também de uns lugares. Nossa, misericórdia. As pessoas faleciam. Eu vi uma barra de ferro, empurrava as pessoas. As pessoas caíam lá embaixo. E de lá de cima eu ficava olhando. Lá tinha milhares de pessoas. Aquilo era o abismo. As pessoas ficavam lá. E eu invoquei o Senhor. Falei, ô Senhor. Uma vez eu pedi ao Senhor que eu vi um cara numa ponte. Só tirou ele de lá. Tem misericórdia. Tira esse povo daí. Ele respondeu para mim, Maria. Esses estão aí, são alma ruim. Eu quebrantei o meu coração. Eu fiquei tão triste com essas coisas. Porque há muitos anos atrás eu tinha uma visão que eu estava em um lugar e quando eu vi era o céu. E eu vi um lugar assim, mas era cheio de lama, de água suja. As pessoas estavam correntadas os pés e eles gritavam, me tira daqui, me tira daqui. E de repente chegou os meus irmãos perto de mim. Eu falei, pelo amor de Deus, tira eles de lá, ajuda. Eles falaram, Maria, em vida eles quis ir para lá. Eles não fez nada por onde para estar do lado de Deus. É por isso que eles estão lá. E vamos embora, Maria, que a sua carruagem chegou. A carruagem eram cavalos brancos. E a sua carruagem era toda de ouro, a sua cabreça era toda de ouro, e os cavalos eram brancos com a neve, as crinas eram brancas com a neve, e os meus irmãos eram os anjos celestiais. E eu fui com eles, e quando eu assustei, eu estava em casa de volta. E eu falei, eu tenho que gravar essas visões tão lindas, tão maravilhosas, da minha família celestial. Falo por mim e pela humanidade. Vamos batalhar para nós viver a presença de Deus e afastar do mundo, porque vale a pena ser salvo. Essa noite, a tentação me atentou a noite toda e colocou uma foto de um homem para me ver. E de repente eu olhei e falei, sim, não, eu estou com Jesus, casei com ele através da voto da castidade. De repente apareceu uma mulher que tinha passado a viver com esse homem. Ela estava dentro do banheiro e não estava nada bom, não estava. Depois apareceu um livro, um caderno com a caneta em cima, escrito muitas coisas. Mas parecia que o mundo dela não era nada o que a gente poderia querer para a nossa salvação. E eu falei, não, eu casei com Jesus, através do voto da castidade. Eu estou muito bem com ele. É ele que eu quero. Glória a Deus. Aleluia. E de repente eu voltei e comecei a rezar. Ficar colada com meu Pai, meu amor celestial. Gratidão, papai, por tudo. Eu te amo. Eu não quero nada desse mundo. Eu só quero só o Senhor mesmo. Meu Senhor, meu amor. Jesus, meu grande papai celestial. Minha gratidão por me aceitar, o simples ser humano que eu sou. Te amo, Deus, e te amarei para sempre. Amém? E graças a Deus. A coisa mais importante do ser humano é a salvação e nada mais. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia.